Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo, né? E antes de começarmos o papo de domingo, vamos a uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado, né, o nosso trabalho de papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus. O papo de domingo de hoje é sobre Ismael, né? Então, vamos entender quem foi Ismael. Ismael é um espírito muito evoluído, né? Ele é um dos ministros de ciências sociais do Cristo. Ele foi filho de Abraão, né? Com Agar. Agar trabalhava na casa de Abraão, né? Abraão tinha sua esposa Sara e ela não poderia ter filho. Então ela sugeriu para ter um filho que ele tivesse relacionamento com Agar. Então ele teve e nasceu Ismael. E logo depois a Sara, ela engravidou, né? Então ela teve o Isaac. E aí foi pedido, né, para Agar e Ismael ser retirados de lá. Ele saiu, né? Então aí, pela Gênese, porque Ismael, ele é governador do Brasil, espiritualmente. Ele é o mesmo espírito da Gênese. Então a Gênese fala que ele teve 137 anos, né? Ele teve uma família e tal. Mas eu não vou trabalhar nesse contexto. Eu vou falar da espiritualidade dele. E vou explicar como ele recebeu esse convite do Mestre Jesus de Nazaré para ser ministro, para ser governador espiritual do Brasil. O Brasil, a partir do século XII ou XIII, o Mestre Jesus de Nazaré foi comunicado por Deus que o Brasil seria a Nova Jerusalém, né? Antes do Brasil ser descoberto. Então, o Mestre Jesus de Nazaré se articulou, vem se articulando, né? Primeiro ele falou com Iléu, Iléu foi um sacerdote, chefe, né, dos fariseus, né? E Jesus explicou para ele que o Brasil seria a Nova Jerusalém. E ele, na Europa, incentiva espiritualmente as grandes navegações para ter as descobertas, né? Então, a missão de Ismael, né, ele levar essa elevação que está sendo, que foi dada no Mestre Jesus de Nazaré. Porque a Nova Jerusalém é todo país que Deus coloca no processo evolutivo. Então, é um país que começa a se evoluir moralmente, né? Então foi dado para ele conduzir, administrar esse processo evolutivo. Então, Ismael, ele está fazendo isso, né? Então a gente fala assim, mas existe tanta miséria, tanto problema no país? Existe. Porque nós estamos aqui ainda na fase de prova e expiação, já no finalzinho dela. E por isso que a gente está vendo muito bem por aí também, né? A gente não está só vendo o lado do mal, a gente vê o lado do bem também. E o Brasil, a partir de 2057, ele vai entrar num planeta de regeneração. Que os espíritos encarnados ali são espíritos mais maduros do que encarnam no planeta de prova e expiação.
Então, Ismael tem esse objetivo, né? Por isso que ele vem trazendo muitos espíritos, ele preparou a espiritualidade aqui no Brasil para ser implantada a doutrina espírita trazida por Allan Kardec. Ele preparou Bezerra de Menezes. Então ele vem fazendo um trabalho muito grande aqui dentro do Brasil, né? É um espírito muito evoluído, né? Tem um coração muito bondoso, muito virtuoso, né? Caridoso, né? Eu adoro muito quando eu falo de Ismael, né? E eu faço todos os dias prece para Ismael, né? Então de domingo a domingo eu estou fazendo prece também para ele, né? E para outros espíritos também eu faço saudação para Ismael todos os dias, né? Então eu acho assim, depois que eu comecei a estudar a história, não a história dele bíblica, mas a história dele espiritual, ele como espírito, ele como um do ministro lá, né, de ciências sociais, né, do Cristo, né? Então assim, e principalmente as informações que eu sempre tenho de Ismael, né, como é que ele está, o procedimento dele governar espiritualmente, né? Então é um espírito muito evoluído, né? Que nós temos assim, que quando falar de Ismael, fala muito de coração mesmo, né? De muita esperança, né? De muito amor, né? De muito louvor. Eu fico louvando todos os dias Ismael, né? E como fico louvando outros espíritos também, Deus, Mestre Jesus, Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, e todos os espíritos, como eu fico aqui citando os nomes, porque são muitos espíritos, né? Então, nesse contexto, o Ismael, que ele representa como governador espiritual do Brasil, né? A importância dele, né? Como espírito, né? Importante no Brasil. E a gente vai ter essa informação também para Humberto de Campos, né? Humberto de Campos e outros espíritos vão falar muito bem de Ismael. Então, Humberto de Campos, ele traz Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele traz também as informações sobre Ismael, né? Então, aí a gente está naquele contexto, né? Trabalhando, né? A nossa espiritualidade, né? Agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, a Ismael por ter permitido a nossa encarnação aqui, aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores, guias, guardiões, e a todos os espíritos que evoluídos estão nos acompanhando, né? Nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nesse processo evolutivo, né? Então, Ismael, na minha opinião, né, é muito importante também, não só para o Brasil, mas para a gente também. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. O próximo comentário vai ser sobre uma história de Chico Xavier. Assim, porque Chico Xavier tem várias histórias, né? Então, por que eu destaquei essa história? É o seguinte, Chico Xavier, ele foi convidado, né, para ir para os Estados Unidos com um amigo dele, passar lá uma temporada. E esse amigo que pagou a passagem dele, pagava a estadia dele, mas dentro do avião, Emmanuel comunica a Chico Xavier que esse amigo dele seria, que ele tinha um magnetismo muito forte, era um doutor, mas ele tinha um magnetismo muito forte de atração de mulheres. E que uma mulher que estava assim, colocada pelas sombras, iria tirar esse médico da doutrina espírita. Muito bem. E aí,
o Chico Xavier conversou com ele, falou, não, com esse médico, não, vou continuar e tal. E, muito bem, então eles foram para uma palestra lá, né, um encontro, né, e nesse encontro ele conheceu uma mulher que o convidou para fazer um estudo, acho que na China, no Japão, não sei, um desses países asiáticos, e aí ele falou com Chico Xavier, né, que iria, mas ia deixar a hospedagem dele paga. Só que ele tinha deixado sua hospedagem, mas não tinha deixado dinheiro para ele se alimentar ou para outras coisas, que ele estava lá nos Estados Unidos. Então Chico Xavier ficava, saía, aí ia muitos espíritos lá conversar com o Chico Xavier de madrugada, né? Tocava um instrumento musical, muito bem. Só que esse tempo ele vai passando e o Chico Xavier não queria pedir favor a ninguém, né? O que aconteceu? Chegou no último dia, o Chico Xavier não tinha dinheiro para pagar. Aí o gerente do hotel comunicou ao Chico Xavier, olha, hoje é o último dia, a partir de amanhã você vai ter que pagar. Tá? Aí o Chico Xavier começou a sair, né? Fui dar uma volta na rua e conversar com Deus. E falando para Deus que ele não tinha recursos para ficar ali, né? E que ele, a partir de amanhã, seria um morador de rua. Mas ele não queria ser morador de rua, né? Agradecia muito essa missão, mas ele não queria ser. E aí, do nada, para um carro, né, em frente a ele, e sai uma madame, né, desse carro, né, que tinha muito dinheiro, e ela fica feliz, porque ela fala que ela conseguiu realizar a promessa que ela tinha feito. Ela fez uma promessa, se ela encontrasse um morador de rua, né, na rua, o primeiro que ela encontrasse, ela ia ajudar aquele morador de rua. Levou ele para um restaurante, ele estava com fome, comeu, né? E aí ele contou toda a história para ela, né? Porque ele sabia falar já um pouco de inglês, que ele já tinha morado lá, e contou a história. Aí ela foi no hotel com ele e pagou 6 meses para ele ficar mais 6 meses, com todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar, né? E aí o gerente ficou todo contente, falou, ainda falou pro gerente, se precisar de alguma coisa, deixou o cartão dela lá, é só me ligar, tá? Aí tudo bem, eu fui embora. Então é essa história que eu quero contar, uma história de fé, né? Uma das histórias de fé do Chico Xavier, que não importa o local, não importa a hora, nós temos que ter fé sobre o momento que vivemos, e ele conseguiu resolver esse problema dele, né? Então, não tenho mais nada para falar sobre os temas de hoje, do próximo. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo foi levar uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.